Olá, Mediciners! Bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Eu sou Raquel Teixeira, aqui com a minha grande amiga lá no estúdio, Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje, gente, vocês devem estar vendo, até o áudio está um pouco diferente. Eu, na verdade, estou em Fortaleza, mas a gente precisava muito gravar esse episódio. Eu não consegui estar presencialmente em São Paulo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo no YouTube para se inscrever no canal, curte esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. E se você estiver vendo ou ouvindo no Spotify, entra lá, dá 5 estrelas, compartilha nos grupos de WhatsApp com seus amigos, com pessoas que possam gostar do nosso conteúdo. Dito isso... Recado dado. Ana, apresenta pra gente quem que a gente vai conversar hoje. Hoje nós estamos com o Arthur Sápia. E o Arthur é médico de quê? O Arthur é um médico gestor. Ele fez, inclusive, residência de gestão, que nem todo mundo sabe que existe. Então, ele fez residência de gestão. E ele está aqui para contar para a gente justamente sobre a carreira de gestor, né, de um médico que trabalha com gestão, e também de como é a estrutura de uma residência de gestão. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Ana, obrigado Raquel pelo convite. É sempre um prazer ter essa oportunidade de falar sobre uma área que eu aposto que deve ser a mais estranha até o momento, pelo menos, a mais diferente, não sei se das publicadas, mas pelo menos eu acho que eu tô no top 3 aí do mais no diferente, top 3 com certeza eu tô. Daí no top 3 realmente você vai estar, né? Daí e também... parabéns pela iniciativa, né? A gente estava conversando outro dia, eu falei, quem me dera eu tivesse tido essa oportunidade de assistir, né, algum material assim, quando estava na hora da gente tomar essa decisão, né? Então, parabéns e obrigado pelo convite. E, Arthur, conta um pouquinho pro pessoal quem é o Arthur. O Arthur é médico, como todo mundo que vem aqui, né? 31 anos, eu sou daqui de São Paulo mesmo, morei, né, a vida toda aqui. Antes da medicina, acho que de mais umas coisas diferentes, estranhas, né? Também tenho um passado de atleta, fui atleta de esgrima, que também dentre as opções de esporte não é a mais comum, acho que é uma tônica da vida. É bem aí, diferente, né? Mesmo. Já tem muitos anos que eu não pratico, né? E hoje acho que além da medicina, a principal atividade talvez seja a música, né? Eu sempre gostei muito, tenho um histórico aí de banda, de rock, tocava teclado. Nos últimos anos tenho me interessado mais por música eletrônica. E basicamente é isso. Quando eu não estou no trabalho, é isso que eu estou fazendo atualmente. Já é uma coisa bem diferente, já né? É bastante diferente, talvez. E Raquel, quer falar alguma coisa? Bom, gente, eu vou deixar... Primeiro, agradecer antecipadamente já pela conversa, Arthur. Vou deixar a Ana conduzir aí o episódio. Gente, hoje vocês vão ter só a nossa host, querida neurocirurgiã Ana Gandolfi. Mas eu deixo um beijo, um abraço para quem estiver ouvindo e volta no próximo episódio. Valeu. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. E, Arthur, conta um pouquinho como foi a sua estrutura de faculdade, como foi a faculdade para você, as coisas que você gostou, as coisas que você não gostou, até o momento, obviamente, que você decidiu pela gestão. Entendi. Bom, eu fiz como você, sou formado na Paulista. Eu peguei um período um pouco conturbado, talvez eu diria, da faculdade, né? Então eu entrei em 2012, que já foi um ano que a gente enfrentou uma greve dos professores, acho, se eu não me engano foram uns 2 ou acho que 3 meses de greve, logo próximo do... 3 meses de greve? Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Então, já foi um pouco difícil, né, ali no início. E desde o início da faculdade, claro que a greve acabou ajudando nesse sentido um pouco, me aproximei bastante da atlética, que foi onde eu passei talvez até mais horas do que eu deveria ter passado durante a graduação, e depois eu vou falar um pouco, mas acho que isso tem muito a ver com eu ter escolhido, né, essa carreira. E chegando mais no final ali no internato, também passamos por outro momento difícil, que foi, né, uma das crises do hospital, né, do Hospital São Paulo, uma das crises financeiras, que também acabou sendo algo que me despertou bastante o interesse em gestão, entender como é que funcionava toda essa questão do orçamento. Que foi provavelmente o que acabou me fazendo decidir bater o martelo, né, bater o martelo por essa área. Então, né, logo lá no início, a gente tem toda aquela milhares de opções de atividades extracurriculares para fazer, né? Eu, por sempre ter gostado de música, acabei entrando na bateria da faculdade, que foi minha porta de entrada ali para a atlética.
né? Lá tem aquela estruturinha, né? No primeiro ano você é calouro, você está tentando entender o que está acontecendo, ver o que você vai gostar mais de fazer. No segundo ano você já começa a ficar responsável por alguma coisa, né? Seja um diretor de alguma modalidade, alguma equipe. Então, no segundo ano eu fui diretor da bateria. Talvez tenha sido a primeira coisa que eu administrei, né? Mas você teve, mas assim, durante a graduação sim. você teve vários momentos que você administrou muita Vários, coisa, né? Vamos lá, exato. né? Mas é tudo por causa da Atlética, no fim das contas, na verdade. Porque, justamente, lá tem essa escadinha, né? Então você no segundo ano é responsável por alguma equipe, no meu caso foi pela bateria, e você vira diretor mesmo da Atlética no terceiro ano. Então, 2014, eu fui vice-presidente. E a Atlética já tem uns anos, desde antes da nossa época, que ela costuma não só você estar envolvido ali nas atividades da própria Atlética, que já dão muito trabalho, né? Que eu também vou falar um pouco disso, mas né, o pessoal da Atlética costuma participar também dos órgãos da universidade, dos conselhos, comissões, congregação, conselho de campus, etc. Então, eu participei de muitos desses também. Então, lá que eu comecei a ter mais contato com essas questões de orçamento, de gestão, do dia a dia ali da administração do hospital. No meu ano também de diretor da Atlética, foi um ano que também foi muito difícil para a Atlética. A gente teve aí algumas dificuldades que a Atlética ainda enfrenta até hoje, de licenciamento do espaço. Então, entender as leis, as regras, trabalhar com a prefeitura, fazer reforma. Então, já fui tomando um pouco de gosto aí pela coisa mais administrativa. É aquela coisa, você começa a contar que você acaba passando mais horas do dia fazendo isso do que nas aulas, nas outras atividades, né? Mas deu tudo certo, né? Me formei, tudo bonitinho. E você considerou fazer alguma coisa fora a medicina? Porque fora a medicina? A medicina, não, justamente Tá. porque você está falando dessa questão administrativa, foi algo que surgiu, não? Nunca pensei nisso antes. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha... Antes da Atlética, eu não tinha a menor ideia que eu Da sua teria aptidão. interesse por alguma coisa administrativa. Talvez, eu já tinha pensado em engenharia e em direito, mas só ideias, assim, nunca tomei nenhuma decisão, assim. Na verdade, aí a medicina eu decidi... Em 2010, como a gente estava falando aqui antes de começar, né? Eu tive aí um quadro de neurite e ótica pós-vacinal, fiquei uma semana internado meio paradoxal, né? Claro que a experiência em si, como paciente, não foi nem um pouco agradável, mas comecei a ver que eu gostava do ambiente hospitalar e que eu, né, achei muito interessante, quis ler a respeito, o que está acontecendo comigo, como é que funciona o sistema nervoso e tal. Tanto que eu entrei com aquela ideia, a gente sempre entra com uma ideia nada a ver do que a gente vai fazer. Então, a primeira especialidade que eu achei que eu ia fazer era neurologia clínica. Porque, sei lá, tinha sido a única coisa que eu tinha lido na minha vida, né? Aí, com o passar do tempo, talvez, né, até pelo convívio com o pessoal da Atlética, o pessoal da Atlética acaba, muitas vezes, se direcionando mais para a área cirúrgica, é o seu caso também, né? Exato. Então, áreas ou ortopedia ou cirurgia. Então, lá para o meio do curso, eu tinha a intenção, na verdade, de fazer cirurgia geral. Quando eu te conheci, Acho que era foi isso no que eu terceiro queria ano, fazer, você sabe que eu tava com medo de errar, mas eu lembrava disso. Falei, nossa, acho que quando eu conheci o Arthur, que foi no terceiro ano, quando eu dei aula pra Isso, sua na turma, anatomia, né? Que foi a primeira turma que eu dei aula, assim, oficialmente. Eu lembro... Sério? Não sabia, não. Sério, porque na verdade eu fazia os seminários de neuro do terceiro ano, só que eu era residente ainda, né? Então não dava pra eu dar uma aula De formal. neurocirurgia. Não dava pra eu dar aula, eu discutia os casos com eles, tal, mas era uma coisa remota, aquela coisa que você responde de madrugada, Sei. enfim, coisa de residente. E daí, quando eu me formei, que foi o primeiro ano que eu tava... Não, na verdade, o segundo ano que eu tava... Não, primeiro mesmo. Primeiro ano que eu tava formado foi 2014, né? Você tava no terceiro, não é Foi, isso? é. Isso. 2014, e daí que o professor não Alexandre sabia. chamou pra dar aula, e a sua turma foi a primeira. Por isso que na sua turma eu sei o nome de todo mundo, eu sei o que fez, foi porque... uma turma especial. Exatamente, foi especial, E exatamente. justo na Nato, né, que do terceiro ano a gente começava a dissecar e tal, então era, Isso. nossa, super ia fazer cirurgia. com certeza, Então eu lembro que você fazer queria cirurgia. fazer cirurgia. E não só pela parte de procedimento, mas o pronto-socorro, urgência, sempre foi uma coisa que eu achei muito interessante. Tanto que, indo mais para o final da graduação, quando começa a bater aquela pressão também, o que eu vou fazer, a medicina de emergência era uma das opções. Você também. chegou a... Cheguei a aventar, conversei com algumas a pessoas flertar que com tinham a- feito. Sim, aí, mas bom, felizmente eu acabei não indo para essa área, né, até essa residência é bem mais sofrida do que a nossa, né, mas ainda é um tema que eu gosto bastante, tanto que assim, logo que eu comecei a trabalhar depois da residência, né, uma das primeiras responsabilidades que eu tive no hospital foi justamente a área de pronto atendimento lá. Que Então, né, interessante. não era eu atendendo, mas né, no comecinho da pandemia ali, né, minha primeira semana foi em março,
Então, toda essa vivência de tensão ali, do inesperado, tudo mais, do pronto atendimento, mais adrenalina, assim, acabou de uma forma um pouco diferente, acabei tendo. É interessante você falar isso, porque a gente teve episódio aqui de medicina de emergência, né? Aham. Para quem não viu, eu vou deixar aqui o card. E ela falou muito da relação da medicina de emergência, foi a Sônia. Da relação da medicina. Você conhece a Sônia, né? Imagina. Foi ela né? a primeira pessoa que eu conversei, acho que ela estava na residência quando eu passei no PS, então ela foi uma pessoa que eu Provavelmente. conversei bastante sobre residência. E a É. Sônia falou muito da relação da medicina de emergência com a parte de gestão, por causa de Sim. indicadores. Até porque Exato. ela falou como você mostrar que um hospital, por exemplo, precisa de um médico que fez medicina de emergência, né? Então ela falou muito desses indicadores, e daí, no fim das contas, é exatamente a sua parte. E acho que a medicina de emergência foi até um pouco, eu lembro até de conversar sobre isso com ela na época, acho que parte da ideia também é não só você formar alguém que esteja lá atendendo, mas eventualmente que essa pessoa vá chegar a ser talvez o gestor do pronto-socorro ou algo assim também. Então, talvez por isso um pouco que eu tenha me interessado pela área, né? Mas ainda lá no terceiro ano, então eu estava com essa ideia de cirurgia na cabeça Influenciado mesmo, né? pelos amigos. Influenciado ali pelo ambiente atletiqueiro e tal. Mas comecei a perceber, realmente, na diretoria da Atlética, como até por conta dessa crise toda que a gente viveu lá no 2014, a gente passava muito tempo lá na Atlética, tratando, né, de todas as questões administrativas. Então, eu já comecei a notar que eu gostava disso. Mas também, eu, como todos os alunos de medicina, não tinha a menor ideia de que dava para você... Isso era uma especialidade possível, né? Eu sabia que existiam alguns cursos de especialização, uns MBAs, etc. Eu pensei, pô, talvez depois que eu terminar a cirurgia e alguma subespecialidade, que eu nunca cheguei a decidir qual que eu gostaria de fazer, né? Talvez seja algo que eu fosse gostar de trabalhar com, né? Aí, por conta de participar, então, via Atlética, de conselho de campus, congregação, conselho universitário, no meio de toda essa crise orçamentária, acabei me aproximando, né, bastante dos gestores da época, né? Então, era o professor Ferraro, que era o superintendente do Hospital São Paulo na época, que, por sinal, ele fez o mesmo curso que eu fiz na GV, o MBA de gestão. Ah, interessante. E foi da boca dele, por sinal que eu devo muito agradecimento para ele, porque foi uma pessoa que sempre foi super aberta, sempre me recebia lá mesmo sem marcar hora para conversar sobre isso, sobre a carreira e tudo mais. E foi ele que falou, não, existe uma residência, né, disso. Aí eu falei, epa, peraí. E que ano que você estava isso? Isso foi... Provavelmente foi no meu quarto ano, imagino que deva ter sido ali 2015, mais ou menos. E daí foi a primeira centelha de talvez eu não faça... Existe essa possibilidade, né? Daí, porque antes não existia, eu ia fazer cirurgia mesmo, sim. né? Aí quando ele falou, eu falei, pô, vou dar uma lida nisso, né? Ele mencionou o PROASA, que foi especificamente o programa que eu fiz, depois eu conto um pouquinho de como funciona. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E cheguei em casa de noite, fui lá na internet, procurei, né? Aí eu caí num documento na época lá que tinha a estrutura do programa, como funcionava. Aí eu falei, aí virou a chavinha. Falei, nossa, pô, existe tudo isso. Aí tinha lá tudo que se aprendia, todos os módulos, que esse programa especificamente, ele não é de uma instituição só, ele é um convênio, né? Então ele é da Faculdade de Medicina da USP, com o HC e com a GV. Então ele é um programa conjunto de uma faculdade de medicina, um hospital e uma escola de negócios. Que faz todo sentido. Que faz sentido. Inclusive. Mas apesar de fazer todo esse sentido, ele é o único programa que ele é organizado dessa forma. Mas né? também porque não deve ser trivial organizar um programa desse jeito, né? Realmente não. Ele já é um programa antigo, até hoje deve estar com uns 45, 46 anos de Tudo história. Isso? Programa. Sim, tem muitas turmas. É que a gente não conhece tanta gente que fez. Meu Deus! Mas é um programa já bastante tradicional, com décadas de história mesmo. Olha a ignorância. Eu achei que você fosse uma das primeiras pessoas, das primeiras turmas, juro. Não. Nossa, bastante gente aí que é conhecida, inclusive, mas que tem muita gente da escola, seu veterano, que você não sabe, mas que fez esse programa também. Que eu fui descobrir depois, quando eu entrei mesmo, né, na vida. Aí, enfim, li a respeito do programa, achei o máximo, falei, pô, então é uma possibilidade, vamos, né? Aí foi seguindo, chegamos no internato, mas o internato também dá aquela outra virada de chavinha, né? Que você começa a ter a vida prática de cada especialidade, então você começa a também se interessar por outras áreas. Então, gostei bastante dos estágios de pronto-socorro, apesar de novo, outra crise, né? Quando eu passei no pronto-socorro foi quando teve aquele corte grande de verba do programa de reestruturação dos hospitais universitários, então chegou a ficar fechado, né, uma época, o pronto-socorro, mas eu já tinha tido contato bastante com o PS, principalmente da cirurgia, porque eu fui da Liga do Trauma. Sim. Né? Membro da Liga do Trauma, você deu aula pra gente, chefe, também lá. Então eu fui da Liga do Trauma. Então a gente, independente de como foi no sexto ano, né, nos últimos anos ali de Liga, a gente dá muito plantão também. Então era uma área, continuou sendo do meu interesse,
E aí surgiu a conversa de medicina de emergência. Então eram essas as possibilidades aí que estavam na cabeça já indo do 5º para o 6º ano. E o 6º, ele tem aquele estágio optativo, que aí é no open bar, você pode montar um estágio praticamente em qualquer coisa, né? E aí esse eu não fui o mais estranho de forma nenhuma, né? Eu conheço pessoas aí que fizeram em arqueologia, umas coisas Sério? muito diferentes. Bom, Então, depois talvez esteja depois- assistindo a pessoa que eu tô falando, depois ele Depois pode vir offline- aqui falar Isso que eu ia sobre. falar, depois offline Mas você me ele conta não trabalha que eu com quero... arqueologia hoje. Não, mas mais legal ainda, eu quero saber por quê. Mas aí cada um lida com esse estágio de um jeito, né? Ou vou escolher fazer alguma coisa que eu não me aprofundei tanto na graduação, ou alguma coisa que eu queira complementar, ou alguma coisa mais tranquila para eu treinar para intermédio no 6º ano. E no meu caso foi, já que não tem nada, isso é uma questão, acho, né, da graduação. A gente não tem contato nenhum Não, nenhum. com conceitos de gestão, que eu acho que não precisaria ser aprofundado a ponto de você trabalhar com isso, mas acho que qualquer um, que mesmo que não vá para essa área, acho que é importante a gente entender como é que funciona o hospital, por exemplo, as outras áreas, né? Como que a nossa atuação impacta nas outras áreas do Não, hospital, perfeito, eu no concordo sistema. plenamente com você. Então, a gente não tem nada disso. Então eu falei, vamos, talvez a gente pudesse construir, que não existia, né? Não era um estágio que tinha todo ano, esse. E daí eu tive um golpe de sorte de um professor, o professor Arthur Quioro, que ele, né, foi ministro da Saúde. Quando eu estava ali no internato, ele tinha recém saído do Ministério da Saúde e entrado no Departamento de Medicina Preventiva da escola. Então, a diretora da escola na época, a professora Emília, sabia que já me via mais em reunião da parte de administração do que na aula. Falou, por que você não vai conversar com ele? Eu fui lá, né, com toda humildade, professor, senhor, né, e ele super aberto, super receptivo, me acolheu e, montou um estágio que tá na minha lista de gratidão eterna da vida, montou um estágio, assim, inacreditável de gestão. E foi um estágio feito para você. Feito para mim, eu fui o primeiro, mas eu não fui o último. Nas Tudo bem, turmas mas... seguintes, né, outros Ele alunos foi foram moldado entrando. para você. Foi moldado para mim, então foram 3 semanas de estágio, aí primeira semana, eu passei uma semana em Brasília, conhecendo a gestão a nível federal. Então, conheci todas as secretarias do Ministério da Saúde, conheci a Organização Pan-Americana de Saúde, fui no Congresso, fui na EBSER, o professor que hoje é o presidente da EBSER, inclusive. Então, conheci tudo que tinha para conhecer lá de gestão a nível nacional, federal, né? Segunda semana, gestão estadual, então também conheci Secretaria de Saúde, Comissão Bipartite, vários serviços de saúde. E na terceira semana, gestão municipal, então também tanto do município de São Paulo quanto alguns municípios menores também. Então, esse estágio, daí sim que eu vi tudo que era possível, né, as diferentes áreas de trabalho que seria possível ter, e tive a oportunidade, que a gente não tem tanto na graduação, de conversar com muita gente que trabalha com isso, porque eu acho que é uma coisa que influencia muito também, né? Na graduação você curte ortopedia, é muito fácil você encontrar alguém que fez ortopedia ou que está fazendo para contar como é que é a vida, né? Pra gente que pensa numa área um pouco diferente assim, já não tem muita referência. Então, foi ali uma oportunidade incrível. E a história que eu contei para você, né, antes daqui da gente começar a gravar, que foi numa dessas visitas da segunda semana que eu fui na gestão estadual, conheci um dos institutos do Hospital das Clínicas, que é o ICESP, o Instituto do Câncer, que é por acaso onde eu trabalho hoje, que lá eu conheci o hospital, foi feita toda, né, a apresentação, a relação do hospital ali com a rede, tudo estava previsto no cronograma mesmo do estágio para conhecer. E um dos diretores lá acabou, né, Proasa também, fez a mesma residência que eu então faria, me contou sobre a residência, super me estimulou a fazer, eu acabei tomando essa decisão lá, né. Inclusive a sala onde eu tomei essa decisão hoje é a minha sala no hospital onde eu trabalho, então é super coincidência. E daí, aí sim, eu terminei esse estágio com total certeza de que era isso mesmo que eu Daí você já queria fazer. falou, não, agora com certeza, ficou só esperando nem chegar a prova. Nem prestei outra coisa, porque uma possibilidade era essa, como não é uma residência que é tão comum, então na época a escola não tinha. Hoje reabriu a residência de medicina preventiva, hoje tem 2 vagas. E na época não tinha, então até poderia ter prestado alguma outra especialidade, talvez uma cirurgia da vida lá, e prestar na USP a medicina preventiva, né? Eu falei, e aí se eu não passo lá, passo aqui, eu vou ficar pressionado a fazer, talvez não seja o que eu mais queria. Então eu acabei indo... Você falou, não vou nem prestar, não que vou correr o risco, vai que eu passo, talvez eu me arrependa depois, né? Justíssimo. Então eu acabei indo com certeza, fui fazer já, né, só prestei essa prova. Não, muito bom. Eu acho que a colocação que você fez, principalmente quando você falou dos alunos não terem esse contato com a gestão,
não é nem só os alunos, né? Eu acho que os médicos de maneira Também, geral. Não, e isso gera muito conflito no futuro. Porque eu falo, né, enfim, cirurgião, eu não sei, assim, depois você me fala, mas assim, deve ser o bicho mais difícil de lidar, deve ser o cirurgião. Porque assim, a gente, efetivamente, eu acho que talvez o clínico não tenha tanto contato com o pessoal da gestão quanto o cirurgião. O cirurgião precisa ter um contato com a gestão, por causa de compra de material e tudo mais. Exato. Só que é uma relação que pode ser, e na maioria das vezes é, muito conflituosa. Porque ele simplesmente não entende como é feito esse processo. Então, assim, era uma coisa que a gente precisava saber. De novo, é como você falou, não é que é para falar assim, olha, tem Pra essa... vocês trabalhar com isso. Não é nem para apresentar como uma possibilidade de carreira, mas para você entender como funciona. Que eu já comentei outras vezes aqui, que é como a enfermagem. A enfermagem, eles têm essa parte de gestão muito presente no curso deles. Eu acho que talvez não precise ser tão presente na medicina, até porque a gente tem muitas outras coisas para ver, mas a gente precisava ter uma noção. E, inclusive, você estava falando negócio de conselho universitário. Por exemplo, esse negócio de conselho universitário, eu tô na escola há 21 anos. Eu tenho certeza que você sabe disso mais do que eu, por exemplo. Porque você foi desses conselhos e eu não fui. Então, assim, até hoje eu não sei exatamente como funciona. E você sabe, né? Como a questão de gestão, tem coisas que hoje eu já sei mais, porque, como eu falei, é no dia a dia. E eu tenho muitos amigos também que trabalham com gestão. Nenhum deles teve a formação como você, mas não. acho que ainda é o mais comum. Porque acho que também são mais velhos, né? Então, são mais velhos que eu, inclusive. Então, são pessoas que foram pra gestão depois de já ter alguma outra especialidade. Mas, então, eu tenho mais essa visão por conviver com essas pessoas, mas é uma coisa que ajudaria muito a melhorar o relacionamento consideravelmente. Com certeza, né? Mas o cirurgião que você falou, exatamente, acaba tendo muito mais contato, porque tem questão de material, tem questão também de horário, de centro cirúrgico, e o centro cirúrgico se o hospital já né, tem muita gente que diz, eu concordo, acho que é a estrutura mais complexa que o ser humano construiu, se você parar para pensar que lá dentro funciona. Tem engenharia, tem gestão de pessoas, tem financeiro, tem compras, suprimentos, farmácia, e tudo isso funcionando, né, num serviço que atende na alta complexidade, assistência à saúde, 24 horas, não pode parar. Então, qualquer coisa que você vai mexer tem que ser tudo com a roda andando. Então, o hospital já é muito complexo. O centro cirúrgico dentro do hospital, aí junto com o TI, pronto-socorro, é o mais complexo. Então, o contato ele com a área cirúrgica é muito grande. Mas também, por outro lado, o cirurgião costuma ter um perfil um pouco mais prático, mais objetivo. Então, assim, né, algumas conversas são mais fáceis também. É mais fácil você chegar numa conclusão, numa reunião e tomar uma decisão junto. Mas isso que você comentou, né, de ter contato com algumas pessoas que trabalham, às vezes, na gestão, mas não tiveram essa formação, que não tenho o dado, mas com certeza, estatisticamente, é mais comum isso acontecer do que alguém... a maioria, né? A residência tem 5 vagas por ano no meu programa. Se juntar os outros programas do Brasil, não dá, acho que 20 vagas por ano. Então, com certeza, a gente tem muito mais gestor que não formou especificamente nessa área, mas também é um perfil que a gente vê que vai mudando. Antes, o que acontecia? Você vê muitos grandes médicos ou grandes cirurgiões, por exemplo, que se destacam dentro da profissão e aí começa, pô, você é um grande cirurgião, você tinha que ser o diretor do hospital, por exemplo. E é um problema, porque às vezes dá certo, mas às vezes você corre o risco de perder um grande profissional da assistência e ganhar um gestor não tão... médio, digamos assim. Médio, vamos dizer. E a gente tem visto que o perfil disso tem mudado. Então... na época até da residência a gente acompanhava todo ano, né? Até uns anos atrás eu ainda olhava o candidato vaga, né? E tem aumentado. Então, assim, a cada ano a gente vê que a procura tem aumentado, né? A quantidade de pessoas, como são poucas pessoas da área, né? São poucas as referências que o aluno da graduação tem para perguntar sobre, né? E eu vejo que, assim, a cada ano tem mais gente vindo perguntar, como é que funciona, como é que é a residência e tal. E acho que, assim, isso é reflexo, primeiro que é um efeito cascata, né? Quanto mais gente está fazendo, você vê uma pessoa que faz, você descobre que essa possibilidade existe. Aí você vai perguntar, querer se informar. E acho que um outro grande motivo também é a própria pressão que a gente tem cada vez mais por gestores que têm uma formação mais específica na área, porque se a gente tem um sistema de saúde que ele está tanto falando do público quanto falando do privado também, a gente tem cada vez mais restrição de recursos, né? Então temos que ter cada vez mais eficiência, né, nos processos. A gente vai acabar sendo pressionado a ter um conhecimento administrativo um pouco maior. E também cada vez mais questões regulatórias são mais complexas, então leis que vão ter que ser seguidas, normas. Então alguém que estudou o assunto acaba talvez não apanhando tanto no início da carreira quanto alguém que teria que ir aprendendo ali na marra. Então eu vejo com bons olhos que a procura tem aumentado, né?
E acho que o preço também das coisas, né? Porque assim, as Também, tecnologias é. vão... Não, é verdade, as Sim, tecnologias sim. vão avançando cada vez mais e a gente sabe que a saúde vai ficando cada vez mais cara. Exato. Então você precisa de alguém para fazer uma boa alocação de recursos, né? Porque é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu falo até para os alunos, né? Eu dou um exemplo nas aulas que eu dou e eu sempre falo assim, ó, se vocês estivessem em Stanford, normalmente eu peço para o residente escolher a universidade da semana. E eu falo, que exame que você pediria? E daí depois eu volto E para o aqui, Hospital qual que São você vai Paulo, pedir, qual né? que você pediria, exatamente. Para fazer esse paralelo, não, e até para eles entenderem que algumas vezes o exame vai ser o mesmo. Sim. Mesmo que você tenha muito recurso. E eu sempre falo assim, não existe o conceito de recurso ilimitado. Mesmo nos lugares que tem muito dinheiro, não existe. Tô no Catar. É quase ilimitado, mas não é ilimitado. Porque, assim, você tem o recurso é limitado e se você deixar de colocar em um lugar, você vai faltar em outro. Exato. Então, o fato de ter um gestor, né, com uma saúde cada vez mais cara faz toda a diferença por causa disso também, Sim, né? E a gente vê esse problema do recurso, a gente sempre pensa nisso quando a gente está falando de hospital público, mas não é uma exclusividade do hospital público. O setor privado tem, né, as operadoras de plano de saúde têm fechado aí no vermelho com certa frequência. Isso a gente sente na pele quando chega o reajuste no ano seguinte. Então, não é um privilégio do público a gente falar dessa questão de escassez de recursos, de busca cada vez maior por eficiência. E acho que, além dessa questão, né, também tem, porque aí a gente poderia pensar, então, talvez o ideal, né, como gestores e lideranças dos serviços de saúde, fosse alguém com uma formação exclusivamente administrativa. Isso. Poderia ser, porque muita gente pergunta isso. Geralmente tem 3 reações quando a gente fala que escolheu essa área, né? Tem aqui, graças a Deus, está cada vez crescendo, que é, que legal, como é que funciona, queria saber como é. Aí tem os outros, vai ficar milionário, né? Que é o que acho que está mais fora da casinha. Né? E tem, é verdade. E tem aquele que fala, que acha legal, não por se interessar pela área, mas por gostar de saber que a gente vai ter esse profissional meio híbrido, que vai ter uma formação mais técnica na área de gestão, mas que teve uma formação de saúde, né? Então tem até estudo, claro que é totalmente qualitativo e não quantitativo, mas alguns estudos que foram feitos, né, principalmente nos Estados Unidos, que falam assim, que acaba tendo uma empatia maior das equipes da ponta com os representantes da gestão quando eles são oriundos também das áreas da saúde. Porque a pessoa pensa, ele está lá, ele não está só me pressionando a trabalhar mais, atender mais rápido. Ele sabe como é que é estar lá na ponta, como é que é atender o paciente. Então, ele também entende, acaba tendo uma conexão mais fácil com as equipes. E a gente usa muito isso no dia a dia também. Não é só fazer conta, mexer no Excel, pensar em orçamento. Então, ter no dia a dia, assim, aquele discernimento, saber, não, isso realmente é grave, isso realmente é urgente, isso realmente é pertinente, isso aqui pode esperar, ou também pensar quando a gente vai rediscutir algum processo, algum fluxo ali dentro do hospital, também, não, isso aqui a gente já sabe que vai ter um impacto na vida, no trabalho, tanto do profissional que está atendendo, quanto do próprio paciente. Então, está sendo valorizado cada vez mais esse profissional híbrido, de certa forma, né? Não, perfeito. Esse recado para você eu vou mandar pro meu marido. Não, sabe porque meu marido é engenheiro, mas trabalha, obviamente, como a maioria dos engenheiros, trabalha no mercado financeiro. Não é propriamente banco, mas é quase. E ele sempre falou isso. Falou, nossa, não sei por que médico é diretor de hospital. Tinha que colocar um administrador lá. Eu falava, não dá. Porque assim, eu não conseguiria conversar com o administrador em algumas coisas. Porque assim, eu preciso explicar que aquele quadro clínico é diferente do quadro clínico da semana passada, né? Por que eu preciso de um material diferente, por exemplo, né? Falei, então não dá. Não, mas mas médico é péssimo administrador. Eu falei, é verdade, mas, né, existe... Tanto é que quando eu falei que eu ia vir hoje pra te entrevistar, ele falou, esse episódio eu quero ouvir. Vixe, eu falei, então... Espero que você esteja gostando, que eu esteja defendendo aqui o suficientemente meus bem. pares. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que faz muita diferença. Primeiro, por causa do relacionamento com os médicos, né? Mas não só, porque as pessoas às vezes acham que é uma questão de bairrismo. Então, assim, é porque o médico não gosta de ter que conversar com o administrador. Não é isso. É que, cara, não tem como explicar a complexidade daquele quadro clínico, por exemplo, para um administrador. Às vezes, até para o médico que fez gestão... Com certeza. Né? Com não certeza. Não é demérito nenhum. Às vezes eu tenho que falar, tipo, putz, você lembra, por exemplo, como que é, por que um paciente fica anisocórico, então, né? Não, às vezes nem precisa, a gente já sabe que a gente não lembra, então é muito comum a gente ligar para alguém e falar, cara, eu não lembro disso aqui. Realmente, ou não é nem uma questão de lembrar, é alguma coisa muito específica, então a gente também tem que saber que tem a hora de saber qual que é o limite do nosso conhecimento. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que faz uma diferença brutal realmente mas realmente tem que ter uma formação específica. Não dá pra você, exatamente como você falou, né? O cara é ótimo, nossa, mas ele é ótimo, coloca ele pra diretor.
Mas quem disse que Pode ele ser tem uma pequena expertise? catástrofe. Não é, porque quem disse que ele tem expertise para ser diretor clínico de um hospital, por exemplo? Exato. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser ótimo cirurgião e péssimo gestor e vice-versa, Vice-versa, enfim, também, né? claro. Então, eu acho que isso é importante para a gente entender cada um no seu nicho. Acho E conta pra gente como que foi a estrutura da residência. Como que Tá é bem. lá, já que esse esquema, Já que é né, diferente, né? bem diferente. Bom, primeiro, assim, deixar claro, existem alguns programas, né, de residência na área de medicina preventiva. Oficialmente, a especialidade é medicina preventiva e social. Então, a gente tem algumas instituições no país que ofertam esse programa. Eu não conheço profundamente a estrutura de cada um deles, mas, né, isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas existe algum nível de padronização para todas as residências do país, né? Então, existe um documento que a gente chama de matriz de competências, que ele define basicamente o conteúdo mínimo que você tem que ter na sua residência. Inclusive, isso tem, praticamente todas as especialidades têm, ele diz assim, no R1 tem que ter isso, no R2 tem que ter aquilo. Então, o jeitão, o mínimo é padronizado para todo mundo. Então, a ideia desse programa, ele forma sanitaristas, né, o nome do especialista nessa área é médico sanitarista. A ideia é formar um profissional que ele tenha um conhecimento, uma capacidade de avaliar o sistema de saúde, né, e participar da organização e gestão do sistema de saúde, compreender as necessidades de saúde da população e atuar também diretamente na gestão e organização dos serviços de saúde. E aí, claro, que vai ter uma infinidade de maneiras de organizar uma residência que funcione dessa forma, que tenha esse objetivo. Então, a residência específica que eu fiz é o PROASA, né, uma sigla para Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde. É bonito o nome. Que é bonito e também não bate com a sigla. Se você for escrever o que eu falei, não é essa sigla. Não sei porquê, acho que para ficar mais bonito de falar. Então, ele é um convênio entre a Faculdade de Medicina da USP, o Hospital das Clínicas e a Escola de Administração de Empresas da GV. Então, ele funciona assim, são 2 anos. Ele vai ter... A medicina preventiva, ela tem algumas sub-áreas, né? Então, a gente vai ter uma parte clara assim de administração mesmo, vai ter uma área de epidemiologia e vai ter bastante contato também com algumas ciências humanas, ciências sociais. Então, neste programa são 2 anos, todos são 2 anos, né, a medicina preventiva. O R1 ele é igual, ele é unificado, então todo mundo faz o primeiro ano igual. Você acaba passando um pouco em cada uma dessas áreas. E na hora de ir para o R2, você pode optar por qual é a área que você tem mais interesse. Né? Tá. Então, tem uma tomada de decisão do R1 para o R2. Então, eu vou saber dizer do R2 que eu optei, que foi esse, né, da administração. Então, ao longo desses 2 anos, o programa ele corre durante o dia, você vai ter as atividades. Né? A faculdade entra nesse convênio com a residência em si, então as aulas, a parte teórica durante o dia. O HC entra com os estágios práticos, que também ocorrem durante o dia, que eu vou explicar já já. E durante a noite, você cursa o MBA da GV. Então, Você sai com a formação dupla, então. Isso, você sai formado como sanitarista e também já sai com o MBA, que eu diria que é um grande atrativo. Muita gente procura o programa por causa disso. Então, o MBA, ele corre aí é 1 ano e meio de MBA. Então, é o primeiro até a metade do segundo ano, você vai à residência durante o dia e o MBA durante a noite. Então, nesse primeiro ano, vai ter uma passada em cada uma dessas grandes áreas. Na parte de administração, que acho que é o grande também diferencial desse programa, como toda residência, né, a gente fala que ele é o aprendizado em serviço. Então, é colocar a mão na massa. Você tem o aporte teórico um pouco mais no início e também durante a noite, na GV, e o aprendizado ele é basicamente em forma de projetos. Então, você vai passando em várias áreas do hospital, não só áreas administrativas. Então, tem um bloco mais de apoio, então conhece farmácia, laboratório, nutrição, tudo aquilo que a gente não conheceu na residência. Então, você dá uma passada para conhecer o funcionamento, né? Quais são os processos, como é que funciona a cozinha de hospital. A gente não tem a menor ideia, geralmente nem sabe onde fica a cozinha do hospital, né? Então, passa em cada um desses serviços, banco de sangue também, para conhecer, entender como é que ele funciona, os principais processos, como as equipes estão organizadas, os indicadores, que é uma coisa muito forte do programa também. E a gente desenvolve algum projeto lá. São projetos mão na massa mesmo. Então, ou é algum problema que está sendo enfrentado por aquela unidade, ou alguma oportunidade que eles têm e gostariam de explorar. Também é um ganho para quem está recebendo o residente na área. Então, mas é um problema de verdade. De verdade, então, de verdade. A ideia é que legal. seja aplicado o seu projeto, né? Então, o primeiro ano ele termina dessa forma e o segundo ano ele vai ser basicamente no mesmo modelo, mas você não fica tanto dentro só da estrutura hospitalar, tem um pouco também de atenção primária e atenção secundária no primeiro ano.
E aí, acho que no segundo é que a gente consegue ter uma dimensão realmente de quão amplo é a área de atuação que você pode ter, porque você vai ter estágios em hospitais públicos, hospitais privados, secretaria de saúde, indústria farmacêutica também. Tem indústria tem de tudo, farmacêutica? tem operadora de plano de saúde, empresas que legal. trabalham com gestão de saúde populacional também. E aí, cada estágio que você chega, é basicamente a mesma estrutura. Então, você vai chegar nesse serviço, nessa empresa, seja lá o que for, entender ali, se situar o que está acontecendo, como é que funciona, e você vai ser, né, endereçado a você um problema ou alguma oportunidade. Então, é um projeto que você desenvolve por estágio. Então, é uma forma que acaba acelerando muito o aprendizado. Então, a gente vai pegando até ao longo da residência o jeitão, assim, a metodologia de chegar num lugar, entender como é que funciona e ir trabalhando para resolver o problema. Então, ele é muito, muito prático, né, o estágio. E, basicamente, funciona assim ao longo do curso. E um pouco similar ao que a gente tem no último ano da graduação, você também tem um estágio um pouco mais aberto, não só naqueles serviços que sempre recebe um residente, mas você consegue abrir um pouco mais e talvez tenha alguma área que você queira conhecer ou alguma instituição que você queira pleitear um estágio, você tem essa oportunidade. O último estágio você pode você consegue ir fazer ao lá. quê? Um mês? Consegue fazer lá. O último agora acho que não está igual ao que era na minha época, mas quando eu fiz era 2 meses. 2 meses de estágio. Mas legal, 2 meses é um Bastante, tempo... dá para fazer uma imersão legal. Então, você sai com, primeiro, assim, um conhecimento bem legal do sistema. Por exemplo, eu não trabalho na indústria farmacêutica, nem era uma área que me interessava muito em trabalhar. Mas o meu estágio em indústria foi um dos mais ricos, assim, de aprendizado. Primeiro porque a gente não tem a menor ideia de como funciona a indústria, né? A gente só quer saber de dinheiro e não sei o quê, né? Aí ter a oportunidade de trabalhar, de conhecer como é que a indústria funciona, como a indústria pensa, com certeza me permite ter uma compreensão melhor. Hoje, no meu dia a dia, quando a gente tem alguma questão com a indústria, por mais que eu não trabalhe nela, a gente é afetado por ela, a gente sabe como é que ela funciona. Sim. Isso vale também para a secretaria, para o ministério. Então, isso te ajuda a ter um entendimento grande do ecossistema todo da saúde. E também, para quem não entrou já com clareza do que queria fazer depois, ajuda você também a né? descobrir, né? Pô, gostei muito desse estágio aqui em operadora de plano de saúde, talvez seja isso que eu queira fazer. Sim. Né? Eu já entrei muito focado em hospital, né? Era um ambiente que eu sabia que eu gostava de trabalhar, acho que o que me atraiu foi bem essa questão da complexidade que eu falei. Então, eu acabei que eu já entrei sabendo que eu queria fazer isso, mas tem muitos colegas que se encontraram em alguma área lá dentro mesmo, na residência. Então, é mais ou menos esse o jeitão. Eu acho que é importante esse negócio que você falou, e uma coisa que eu sempre falo para os alunos é que, assim, muitas vezes o diferencial que você vai ter na sua carreira é justamente o quanto você aproveitou um estágio que você não fez, daquilo que você não fez. Exato. E isso vale para graduação também, Sim. né? O quanto que você sabe... Eu vou dar o exemplo da Bruna, por exemplo, né? Da 81, que fez neurologia. E ela falou muito isso, inclusive, no episódio dela, mas eu já tinha reparado que, assim, ela é neurologista e ela trabalha em maternidade. Então, assim, ela falou, tudo que eu sei de GO, eu aprendi na graduação, né? Então, assim, faz muita diferença. Então, assim, isso eu sempre falo até para os alunos. Eu falo, gente, o diferencial é justamente aquilo que você não fez. Porque quando você faz a residência, você dá uma igualada em todo mundo, né? Todo mundo sai sabendo mais ou menos a mesma coisa. Mas do restante, né, da área justamente que você não fez... Porque assim, você nunca vai ser exposto a esse conteúdo de novo. Você nunca mais vai ver desse jeito. Exato. Você nunca mais vai ver desse jeito, né? E você nunca mais vai ver na prática. Você pode até pegar um livro, ler um artigo, mas você não vai ver na prática. Então, aproveitar justamente aquilo que você não quer fazer. Talvez seja o maior diferencial desse programa específico, se comparado com os demais, é essa oportunidade de passar por tudo que dá para ver, né? E acaba saindo exatamente um profissional mais completo, né? Sim. Eu diria. Muita gente procura a gente, né, para perguntar quem está talvez cogitando. A gente, nessa conversa que a gente está tendo, a gente acaba orientando bastante gente sobre isso e é o que a gente sempre fala que é acho que o principal diferencial. A parte dos projetos, de você aprender botando a mão na massa e essa questão de conhecer aí todo o ecossistema. É interessante, assim, eu acho que você é a primeira pessoa que eu me lembro de ter feito... Bom, eu descobri que existia residência de gestão por sua causa, né? Então, só pra você ter uma noção. Mas assim, eu conheço alguns, eu acho que teve eu não sei quantas turmas ali antes de você, que ele foi para a área mais na verdade, de empreendedorismo. É o Vitor Azeituna, exatamente. Ele é meu ele mesmo. Foi uma das pessoas com quem eu falei. Eu imagino. Mas o Vitor, ele também realmente era super focado nisso, já na época da graduação. Ele fundou a Liga Acadêmica de Gestão da Isso, escola. Exatamente. Então, assim, só que eu não lembro exatamente qual foi a formação que ele fez depois, né? Então, assim, não foi uma coisa assim, vou fazer a residência de gestão, entendeu? Ele já é muito mais focado em empreendedorismo, em abrir uma empresa e tudo mais.
E eu acho interessante que não só depois de você, né? Você foi o primeiro, como eu falei que ele falou, mas depois de você, vários alunos eu vejo que ou vão fazer ou estão cogitando, né? O que você falou, a procura está crescendo, que é muito semelhante ao que aconteceu com a medicina de emergência. E com a medicina de comunidade, da família e comunidade, né? Que também começou a crescer a procura. E acho que cresce a demanda e também cresce, assim, a gente tendo alguma referência, ouviu falar que alguém fez. Que alguém fez, daí você fala, pô... Né, alguém, sei lá, meus calouros, o pessoal do 1 ano, 2 anos mais novo que eu, não só sabia que dava para fazer, quando eu acabava me conhecendo. Então, só sabia que eu fui para aquela área. Era fácil achar alguém para perguntar. Né? Acho que antes de mim, da escola que fez essa formação, eu acho que eu sou da 80, foi da meia alguma coisa. Acho que é 69. Acho que é 69. Foi. O Yuri ele chegou a prestar. O Yuri, o Mika do xadrez. A Paula daí não vou lembrar a turma. Enfim, mas assim, coisa de 15 anos antes, sim. Então a gente não tinha tanta referência. Então, mas isso com certeza... aumenta pra você saber que conhece alguém que fez. Eu lembro quando eu tava na graduação, que o pessoal falava assim, você não gosta de assistência, você tem que fazer rádio, então, por exemplo, entendeu? Porque era o que não gosta de assistência, não tinha muito essa visão. Embora já existissem gestores, né? Sim. Mas de novo, eram provavelmente pessoas que já tinham feito alguma residência, que era o que você pensava fazer, inclusive, né? E depois fazer um curso, ou mesmo MBA, mas ninguém pensava assim, vou acabar a graduação e vou fazer gestão. Então... eu acho que assim, é legal que não só a procura está crescendo, mas assim, cada vez mais as pessoas estão vendo que essa é uma possibilidade. Né? E não só a gestão, acho que tem outras áreas de atuação que muitas pessoas ou já passaram aqui ou vão passar aqui também nos próximos capítulos do podcast. Acho que assim, é legal ver que a pessoa na graduação conheça, tenha informação de que tem outras áreas que ela pode atuar. E o que eu penso é assim, né? Muitas vezes a gente escolhe fazer medicina pensando em impactar a vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas, ter algum impacto positivo na saúde, que acho que é talvez a maior forma de ter um impacto na vida das pessoas. Se você pensar dessa forma, né, a gestão, o que eu acho que é mais gratificante de trabalhar com isso, é que você acaba ganhando a capacidade de atuar de uma forma muito mais ampla, né? Muito então, mais. Né, uma pro bem e pro mal, né? Uma ação positiva que você faça, algo que você consiga melhorar, o impacto ele é muito mais amplo num volume maior de pessoas também. Ao passo que se você fizer alguma coisa, alguma besteira, você consegue também, infelizmente, ter um impacto negativo muito grande. Mas acho que isso é uma das coisas que mais fascina, assim, no dia a dia. A gente conseguir ver claramente, uma reunião, repensar algum fluxo, algum processo do paciente ou da própria equipe assistencial, e quando isso é colocado em prática, você claramente vê, 10 mil pessoas foram impactadas por isso de uma vez. Então, acho que isso também é uma coisa que pega, às vezes, um pouco as pessoas que estão estudando aí as possibilidades de área para trabalhar, né? Mas essa parte é interessante que você falou, porque fica aquela coisa, mas eu não vou mais ajudar as pessoas, não, você vai. Em outra escala, inclusive, né? Eu acho que isso é importante. Mas você, olhando para o outro lado, você acaba perdendo um pouco daquele relacionamento mais pessoal, né? Então, beleza, impacto mais pessoas, mas para quem tem, né, tem muito valor naquilo de você olhar o paciente no olho, ter aquele contato mais individualizado, isso acaba sendo uma coisa que a gente perde um pouco, né? Claro, a ideia é nunca se desconectar disso, nunca ficar só na sala, no ar-condicionado, lá no computador, mas um pouco acaba se afastando, né? Não tem como. E hoje você está no ICESP, qual que é a sua função lá, exatamente? Qual que é o seu cargo? O meu cargo hoje é diretor de operações e de TI. Que ainda, talvez, dentro da área seja alguma coisa ainda mais diferente. Isso, né? Exatamente. Você gosta, né? De coisa esgrima, gestão, agora TI, você gosta. Mas a questão da TI, assim, né? Não tenho formação na área de TI, não fiz curso nem nada disso, mas é uma opção do hospital de ter essa diretoria em conjunto, que eu acho que é uma opção muito acertada, porque você tem a área de operações, que basicamente toca o funcionamento administrativo, aí tudo desde a regulação, gestão de leitos, gestão da agenda cirúrgica, gestão dos ambulatórios também, que basicamente é muito da operação do dia a dia do hospital, que é diretamente impactado pela TI. Hoje em dia, né, que praticamente todos os processos, tanto assistenciais quanto administrativos, eles tá tudo no sistema, né? Você ter a área de TI junto, né, com alguém que consiga fazer essa ponte,
acho que é uma escolha muito, muito feliz por parte do hospital, né? Então, é claro que da minha formação é muito mais da parte de operações hospitalares e não de TI, mas acho que o segredo ali é ter a equipe lá é fantástica. Então, assim, uma equipe que dá para... Eu confio cegamente, né, no pessoal da TI, porque... Claro que a gente vai se alfabetizando com o tempo, então, né, Claro. eu já entendo muito mais do que eu entendia Até no começo. para conseguir conversar, Até né? para conseguir conversar e entender o que estão me pedindo para comprar, sei lá, por exemplo. Mas ter uma equipe que você consegue confiar do nível de qualidade que a gente tem lá, acho que faz toda a diferença. E eu entendo que eu acabo contribuindo justamente por trazer, né, para dentro da TI o impacto que isso vai ter. Então, mudar isso aqui, dá. Será que o médico fazia isso aqui? Agora, para ele, a gente vai mudar esse processo no sistema, alguma coisa assim. Isso vai ser um impacto muito grande. Será que dá para fazer dessa forma ou será que não dá? Né? E também como é que isso vai impactar na área de operações? Então, posso não ser o gênio da TI, mas acho que o que eu trago é mais essa interface. Mas é diferente mesmo. Né? E me fala uma coisa, porque eu tenho uma dúvida que, assim, vocês mexem muito, obviamente, com números, né? E muito, boa parte desse impacto que você fala, vocês veem com números mesmo, né? O Sim. quanto que mudou, o quanto que reduziu, sei lá, o tempo de internação, enfim. Imagino que seja isso, Também. né? Sim. Vozes da minha cabeça, mas é imagino que isso aí, seja né? isso. Então, assim, mas o que eu queria saber é o seguinte, você recebe um retorno também das equipes, da equipe de enfermagem, mesmo dos médicos? Porque a minha impressão, e talvez realmente seja só impressão minha, é que nem pesquisa de satisfação em qualquer outra coisa da vida. Não faz sentido, né? Não é preciso, porque normalmente ou a pessoa achou realmente fantástico, ou a pessoa vai reclamar. Então, assim, você não tá pegando, na verdade, as pessoas, sabe aquela coisa, não, peguei pessoas aleatórias. Não é aleatória. A pessoa que resolveu A pessoa responder... vai te pegar, a pessoa vai te achar. Se for pior, a pessoa vai te Isso, achar. a pessoa com que certeza. resolveu responder é porque ela tem alguma Ah. coisa para falar. Pode ser que seja realmente, nossa, espetacular, mas a chance maior é que seja reclamação. Você tem esse retorno da equipe, ou vocês têm alguma reunião de feedback, alguma coisa assim nesse sentido, ou não? Bom, acho que aí tem dois feedbacks que são... Primeiro, às vezes o resultado a gente não vai aferir pelo feedback, vai aferir por algum indicador objetivo. Então, por Sim. exemplo, assim, a gente precisa rediscutir alguma coisa porque, não sei, as agendas estão muito lotadas em algum ambulatório, ou o tempo que a gente está demorando, precisa de uma ressonância. A vaga livre da ressonância está muito longe, está impactando a assistência. Então, às vezes vai ser uma discussão sobre, né, como lidar com esse problema e se melhorou ou não. O ideal é que a gente consiga aferir com o indicador objetivamente. Então, assim, estava para 2 meses uma vaga de ressonância, agora está para a semana que vem. Pô, claramente melhorou muito, né? E pesquisa de satisfação tem com os pacientes. Então, existe, isso cada instituição trabalha de um jeito, mas o mais comum isso é até automatizado, né? Então, passei no pronto-socorro, na outra semana eu fui não no meu hospital, mas fui como paciente em outro hospital, você recebe 2 dias depois uma pesquisa de satisfação. Então, você dá aquela famosa perguntinha do de 0 a 10, quanto que você recomendaria para alguém aquele serviço. Então, isso é algo que é mensalmente avaliado, né? A diretoria do hospital tem uma reunião em que todo mês isso é visto, então não só a pontuação, como alguns comentários, porque o paciente ele pode responder e tem uma pergunta aberta, ele dá uma né? nota e ele pode explicar por que ele deu aquela nota. Então isso é visto, então aí as coisas mais gritantes a gente consegue já dar um direcionamento ali. Também é legal ver os elogios que a gente encaminha para a equipe, que é uma coisa que motiva muito. Então, reforço positivo. Exato. Também. Mas às vezes você está se esforçando tanto para mudar aquilo, receber depois um retorno de que melhorou muito, né, para o paciente, é uma coisa que estimula muito. Não só você sabe que está no caminho certo, mas dá uma energia. Então, no paciente tem isso. Né, existem também pesquisas de satisfação com os colaboradores do hospital, isso existe também, mas geralmente o que a gente costuma fazer assim, é muito raro ter uma proposta de uma mudança de processo que seja definida só pela administração. Então, geralmente a reunião já envolve, né, as equipes. Então, vamos discutir algum processo do hospital dia. Então, vem a equipe junto. Então, eu vou chamar a chefia da equipe dos médicos, chefia da enfermagem, que está lá no dia a dia vivendo aquilo. Então, geralmente, a solução já é construída em conjunto. E aí, a depender do que a gente estiver falando, sempre tem reuniões posteriores depois para ver se teve o resultado que era esperado, qual que é a sensação que a equipe está tendo, né? Então, isso é fundamental. Mas se ficar muito ruim, a gente não precisa fazer nada, que o telefone vai tocar, vão achar você... O feedback ruim é fácil. Não, o feedback ruim é sempre fácil. É. Isso aí não tem jeito, realmente. E fala para mim, quais são as possibilidades, alguém que faz essa formação que você fez? Você falou que você forma como sanitarista, é isso? Sanitarista, isso. Sanitarista. Até existe
essa é a especialidade, mas existe uma sub também. Existe a subespecialidade de administração em saúde. Então você pode, não é um outro curso, mas, por exemplo, a gente sai como sanitarista, depois atuando algum tempo na área, você pode prestar uma prova de título. Né? Tem a Sociedade Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. Que nem você pode prestar qualquer prova da sua sociedade de especialidade para ter esse título, nós também temos. Então você pode ser um sanitarista com um RQE lá de administração hospitalar. Nossa. Administração em saúde, desculpa. Em saúde. Então, existe isso. Não, aí você está perguntando de áreas que dá para trabalhar? Isso, exatamente. Eu ia perguntar quais são as possibilidades. Você falou um pouco do que você faz, Sim. mas quais são as possibilidades? Olha, é muito amplo. Tá muito amplo mesmo. Então, acho que isso também é uma coisa que torna a área bastante interessante, que talvez seja isso que esteja levando a crescer a procura. Então, desde trabalhar com uma gestão muito mais macro do sistema mesmo de saúde, então vou trabalhar numa secretaria de saúde, trabalhar em alguma das áreas do Ministério da Saúde, que também é um mundo enorme lá dentro, aí para ter mais uma visão geral do sistema e atuar na gestão lá. Tanto áreas extremamente técnicas quanto, eventualmente, áreas mais, cargos que são mais de natureza política, mas que demandem uma formação técnica. Né? Então, tem essa possibilidade. Gestão mais macro no privado também existe. Então, a gente tem empresas que trabalham com gestão de saúde populacional, que podem desenvolver programas de saúde para empresas, por exemplo, né, para lidar aí com a saúde dos colaboradores. A própria operadora de plano de saúde é um campo de trabalho. E a gente pode chegar também na gestão direta de serviços de saúde. Então, desde uma unidade básica de saúde, um AMA, uma UPA, alguma coisa assim, até serviços de maior complexidade, como hospitais, por exemplo. Então, esse é um grande nicho de atuação. E aí também o céu é o limite. Agora, com tanta empresa entrando na área da saúde, tanto aquelas empresas mais de tecnologia, né, as startups também que estão adentrando ali, sempre acaba precisando ter algum profissional que venha da área da saúde, mas que idealmente tenha algum conhecimento mais administrativo, mais de negócio. Então, também eu diria que é uma outra área possível de atuação. A indústria farmacêutica é uma opção também. Estou pensando aqui num dos meus colegas estão agora. Né? Exato. Não, eu acho que essas são as principais, mas cada dia aparece algum negócio novo, é realmente muito amplo. Mas, em linhas gerais, eu diria que alguma posição em que você tenha uma gestão mais ampla do sistema ou na gestão direta de algum serviço de saúde. Me chocou você falar da indústria farmacêutica, porque eu não tinha essa visão. Não tinha mesmo, assim, porque eu conheço algumas pessoas que foram, assim, até distantes, inclusive se alguém tiver algum nome para recomendar, que a gente queria trazer alguém que tenha... Tem alguns. Você tem, né? Daí você me recomenda depois. Mas, assim, as pessoas que eu conheço que foram para a indústria farmacêutica eram de específicos. Então, assim, alguém que fez endócrino, daí foi trabalhar na indústria farmacêutica com a área de, sei lá, diabetes, que entendeu? São os MSLs lá. Isso aí. É a porta de entrada mais comum. Até, às vezes, alguém que fez a especialização em administração acaba entrando por aí. Costuma ser, para quem tem uma formação em saúde, acaba sendo a porta de entrada. Mas lá dentro acaba sendo, a gente conhece um ou outro que foi parar num cargo mais de direção e não tão do ponto de vista clínico, não como consultor, né? Digamos assim, exato, né? Como consultor clínico. Mas ele foi com um cargo de natureza administrativa mesmo. É uma possibilidade. Interessante. E me conta uma coisa, você falou muito eu talvez seja uma visão totalmente enviesada, eu acho que é. Quando fala sanitarista, para mim, eu sempre penso no serviço público, né? Sempre penso naquela imagem. Aquela imagem, sim, acho que da década de 70, né? Sanitarista e tudo mais. Como que é essa transição do público para o privado? Porque a minha impressão é que, normalmente, quem faz a carreira no privado faz a carreira no privado. Quem faz a carreira, por exemplo, de Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, acaba ficando mais no público. Existe essa migração entre uma coisa e outra ou realmente é uma coisa mais... Não, existe. É que aí também tem outras questões, né? Tem gente que tem a vocação, o interesse, claro, de trabalhar no serviço público, e é isso que no meu caso, eu trabalho no serviço público, né? Mas é por uma questão, né, às vezes, de interesse pessoal. E tem gente que não gosta mesmo de trabalhar no público, prefere trabalhar no privado. Mas acho que tem mais uma questão da pessoa. Mas muitos colegas até meus de residência, ou dos anos mais recentes, ou um pouco mais antigos que eu, têm um trânsito com certa frequência, né? Claro que a lógica de trabalho, a depender de onde você está, é bastante diferente. Então, assim, as pressões, o que motiva a sua tomada de decisões, às vezes quando você está no público e no privado, ela é um pouco diferente.
Mas o trânsito existe. A gente tem colegas hoje que trabalham comigo no serviço público que vieram do privado, tem alguns colegas que estavam conosco no público e hoje estão no privado, então existe sim, né, bastante esse trânsito. E também dentro do privado, por exemplo, tem bastante diferença. Assim, você atuar num serviço um serviço filantrópico, não deixa de ser privado, às vezes tem uma lógica de trabalho e de direcionadores ali, né? Outras, uma sociedade anônima que, né, não é algo filantrópico, você tem um board de acionistas, por exemplo, acaba fazendo também alguma até a forma de você diferença. Se reportar, né? Exato, também os seus principais indicadores talvez mudem um pouco, tudo mais, mas o trânsito existe. Que interessante, eu não tinha essa visão, eu achava que era uma coisa meio segregado, assim. Eu achava mesmo. Não, até tem um outro extremista que não gosta do outro lado, mas isso aí não só nessa área, né? Mas tem bastante trânsito. Não, eu achava, na verdade, acho que é porque também é pelo contato que a gente tem, né? A gente... Na graduação, né? Não só na graduação, mas, por exemplo, principalmente do público, quando você vê alguém que foi secretário de saúde, ele foi secretário de saúde, depois ele foi ministro de saúde. Mas assim, a gente tá vendo uma pessoa, na verdade, né? Então... Mas se você olhar muitos ministros da saúde, secretários de saúde, também, até se você olhar aqui no histórico de São Paulo mesmo, tiveram atuação no privado também. Mas aí é muito variável, depende de quem é o governante que escolheu aí o seu secretariado, né, os seus ministros, mas também tem. E eu acho que é uma coisa virtuosa isso, porque acho que o público tem muito a aprender com o privado em relação, né, a foco em resultados, a busca por eficiência, tudo a otimização, né, dos processos, né? Exato, porque assim, eu acho que é inaceitável a gente achar que foco em resultado e busca por eficiência é uma coisa do privado. Isso é um absurdo do meu ponto de vista, né? Então o público precisa muito de busca por resultado e que resultado não é só resultado financeiro, mas também resultado financeiro, mas resultado para o paciente, né, desfechos, que é uma coisa que precisa ser muito discutida ainda. Então o público tem muito a aprender com o privado, mas o privado também tem muita coisa a aprender com o público. Concordo. Hoje a gente tem uma crise aí de modelos de remuneração, por exemplo, que um possível caminho para sair dela é uma lógica de pacote, por exemplo, que é como o sistema público paga já tem muito tempo. Então, acho que ter essa troca de profissionais de um setor para o outro é muito virtuoso. Muito virtuoso. Sim. E também o foco de você tentar fazer o máximo pela paciente com o mínimo de recurso, né? Porque no público a gente faz isso por necessidade, é verdade. Sim. Mas mas é uma coisa que a gente sabe que... Porque a gente tem um problema muito sério hoje, no Brasil menos, por uma questão de falta de recurso, mas também tem, que é o overtreatment, né? Você tratar além do que o necessário. Sim. Então, você fazer menos, com menos coisas, com menos exames, isso aqui é uma coisa que também tem que ser aprendido, né? Exato. A eficiência vai para os dois lados, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Arthur, foi um prazer imenso conversar com você. Acho que aí abriu várias janelas na cabeça dos recém-formados e dos médicos to be aí que estão aí assistindo a gente. Com certeza é uma possibilidade de carreira, né? Muito, muito bonita, inclusive, né? O que você falou, o impacto em grande escala, né? Pro bem e pro mal, mas é um impacto em grande escala. Sempre por bem, né? Exatamente. Você tem rede social aberta, não? Aberta não, mas eu raramente recuso alguém que me siga então, no Instagram. Então, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas. Se você não se importar, a gente faz depois uns vídeos para você responder. Sempre bom ver gente interessada na área. E sempre bom poder orientar, né? Como seguir. Acho que justamente por não ter também grandes exemplos ainda, né? Cada vez vai ter mais, mas não tem grandes exemplos. É bom a gente ter alguém que tenha traqueja para conversar com os alunos. E procurem também as páginas dos programas, né, de residência que existem nessa área. A maioria deles tem programa. O programa que eu fiz tem página no Instagram também, tem legal. página no LinkedIn. Bom, Facebook acho que ninguém mais acessa muito, mas deve ter lá também. Tem bastante informação sobre os programas, então é uma forma de se informar. E acho que por ter passado por essa dificuldade de achar alguém para perguntar, todos nós estamos sempre muito abertos a falar sobre, tirar as dúvidas, então estamos à disposição. É sempre muito legal ver gente interessada pela área. E muito obrigado pelo convite. De novo, parabéns pela iniciativa, que eu continuo assistindo os outros episódios, muito interessante. Que bom, fico contente que deu certo, né? A gente tá aí na tentativa há um tempinho, deu certo agora, então... Pessoal, é isso. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. E até a próxima. Pode seguir a gente no Instagram também, @médicodequê, para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. E eu tenho o meu Instagram, que é doutora Ana Gandolfi. A Raquel tá no Endócrino Feelings. E até a próxima.